Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos aqui a esse vídeo onde eu quero falar sobre o carnaval. Será que nós, membros da igreja, podemos participar do carnaval? É adequado que nós participemos desta festividade tão popular no Brasil? Pois é, primeira coisa, todos nós temos a liberdade de escolha. Na verdade, todos nós temos o arbítrio e podemos discernir e determinar o que é melhor para a nossa vida e o que não é bom. Pois bem, essa doutrina ela é tão importante na igreja que nós sabemos que houve guerra nos céus por causa da questão do arbítrio. Enquanto Lúcifer, que se tornou Satanás, queria tirar nossa liberdade de escolha, Deus e Jesus Cristo, né, Jeová, defenderam e nós estivemos ao lado dele. Essa guerra se perpetuou para este estado de provação. E o que Satanás quer é tirar a nossa liberdade de escolha. E muitas vezes ele faz isso incentivando que usemos o nosso arbítrio de maneira errada, porque quanto mais pecados e coisas erradas fizermos, mais prisioneiros da vontade dele nós seremos. Quanto mais coisas boas e retas nós escolhermos para a nossa vida, mais liberdade de ação nós teremos. Pois bem, eu dei essa introdução porque, primeiro, você, mesmo sendo membro da igreja ou sendo cristão, pode escolher participar de uma festividade ou de outra. É você que tem que determinar e não vai ser alguém num vídeo do YouTube que vai dizer faça isso, faça aquilo. Mas eu quero convidar vocês a algumas reflexões sobre o carnaval e também quero convidar vocês a refletir sobre o que nós, membros da igreja, como comunidades no Brasil, costumamos a fazer nesses dias de festividade. Primeira coisa, a origem do carnaval, alguns dizem que vem de uma festa pagã, né? Não vou entrar nesse mérito, mas independente de ser uma festividade de origem pagã, você pode usar esse feriado para uma coisa que seja nobre, que seja boa e que não tenha conexões com paganismo ou com religiões que você não segue. Mesmo feriados que eram considerados católicos, né? Porque nosso país ele foi de maioria católica por muito tempo, cristãos de outras denominações e mesmo pessoas que não eram ligadas ao cristianismo no Brasil aproveitavam esse momento de descanso para poder estar com a família, poder fazer outra coisa. Então, não é o problema a origem do carnaval. O problema é o que acontece no carnaval hoje em dia. Até se você quiser fazer uma festinha com seus filhos, com seus amigos, eu acho que não tem problema nenhum, desde que siga os padrões da retidão. O que nós não vemos nas festividades que acontecem na rua, nos clubes, são padrões de retidão. E nesse sentido, quero falar sobre as vestimentas. As vestimentas do carnaval não convidam o Espírito de Deus e não ah, louvam o corpo como o templo do Espírito Santo. São roupas curtas e às vezes, na verdade, não tem roupa nenhuma, só tem algumas pinturas. Infelizmente, isso é exposto na televisão e quando você está assistindo um filme, uma programação, um desenho, de repente aparece aquelas coisas sem você querer. Então, a pornografia é abundante no carnaval. Além disso, tem comportamentos sexuais explícitos, como se não fosse problema, e as pessoas elas agem de uma maneira totalmente incorreta perante Deus, com luxúria, com imundície. Eu não tenho nem as palavras para descrever, mas vocês sabem como que o carnaval ele chega aos níveis mais baixos, né? Como se o ser humano se rebaixasse às paixões mais vis que algum ser pode chegar. Então, nesse sentido, o carnaval está contra os padrões que um discípulo de Cristo é convidado a cumprir. Também, algumas dessas festividades acontecem no Dia do Senhor, e o Dia do Senhor é reservado para adoração, né? É onde nós vamos na igreja, ficamos um tempo com nossa família.
Há um outro aspecto que algumas festas de carnaval você usa máscara, quer dizer, você não usa mais nada, né? Só a máscara. Mas usar máscaras também pode ser um problema. Por exemplo, eu tenho uma citação aqui do elder Kent L. Cook, que é membro do Quórum dos 12 Apóstolos, e disse: haverá uma grande pressão sobre cada um de vocês para que representem um personagem, até mesmo que usem uma máscara e se tornem alguém que não reflete realmente quem vocês são ou quem querem ser. Os justos não precisam usar máscaras para ocultar sua identidade. É claro que ele não está falando aqui especificamente do carnaval, né? Ele está falando de maneira geral que a gente não precisa usar máscaras para esconder quem nós somos. Agora, o carnaval, além de usar máscaras, né? Muitas vezes a pessoa se transforma. Ela é uma pessoa muito boa, honesta, é modesta, e quando chega o carnaval, ela acha que pode beber, pode comer o quanto quiser, pode se relacionar sexualmente com diversas pessoas, e há uma mudança brusca, né, nos padrões que essa pessoa tem de comportamento, e isso não é bom. Jó, ele disse: até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha integridade. Então não existe essa ideia de que sou um membro da igreja durante todo o ano, mas no carnaval eu vou me desconectar, eu vou deixar os meus instintos, as minhas vontades, elas sobrepujarem o comportamento que é esperado de mim. É esperado por Deus. Não. Se você faz essas coisas, você está cedendo ao homem natural. E as consequências da desobediência a Deus, elas virão. Cedo ou tarde, elas virão. O presidente Russell M. Nelson disse o seguinte: o mal, o erro e as trevas nunca serão a verdade, mesmo que sejam populares. Uma advertência das Escrituras declara o seguinte: ai dos que mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Então, muitos membros da igreja, reconhecendo que o carnaval não é uma festividade cristã, né? Ou pelo menos eles não conseguem viver seus padrões que aprendem no Evangelho de Jesus Cristo, seja pelas Escrituras ou nos púlpitos da igreja, eles simplesmente se apartam. Alguns membros da igreja ficam em casa, visitam parentes, né, vão para hospitais, procuram viver sua religião de forma mais intensa nesse feriado. Outros membros da igreja, eles fazem retiros ou acampamentos. Os jovens, por exemplo, eles estão num programa que chama FSY, ou Para o Vigor da Juventude. E lá, nesse acampamento, nesse retiro, eles têm a possibilidade de aprender mais sobre o Evangelho. Então, essa conferência de jovens entre 14 e 18 anos, ela acontece todo ano justamente no período de carnaval. É uma semana quase que os jovens ficam lá, lendo as Escrituras, fazendo brincadeiras, aprendendo uns com os outros e com seus líderes. É maravilhoso. Eu participei de algumas dessas conferências e foi incrível. Há também outros tipos de acampamento. Por exemplo, só os rapazes vão acampar num rio e eles aprendem certas habilidades do escotismo. As moças também vão para um acampamento e elas fazem fogueira, elas contam histórias. Bom, eu não sei bem o que acontece no acampamento das moças porque eu nunca fui, né? Mas deve ser bem parecido com acampamentos rapazes. Tem acampamentos que a gente faz junto, acampamentos de pais e filhos, enfim, existem várias atividades que podem ser feitas neste feriado. E é um tempo de edificar, é um tempo de aprender, é um tempo de receber revelação e força para o resto do ano. Então, enquanto o mundo, o mundo no Brasil, né? Ele está afundando em pecado e iniquidade, porque o carnaval, ele é isso. Os membros da igreja muitas vezes aproveitam essa data para fazer justamente o contrário, se aproximar de Deus. Então, é isso aí. É assim que a gente age, nós, membros da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, no carnaval. A gente procura se afastar dessas festividades que são perversão diante de Deus. E nós procuramos ficar junto aos santos, ou a nossa família, ou a nosso Deus, nesses dias. Mas, se um membro da igreja for visto indo para o carnaval dançar, porque é bom dançar, não é errado dançar,
Não é errado ouvir músicas desde que elas não constranjam o Espírito de Deus. Existem músicas, existem danças que não são para os filhos de Deus. Simplesmente, certas músicas e certas danças, elas afastam o Espírito porque elas celebram o homem natural, a sexualidade, até o diabo. Então nós precisamos ficar atentos com relação a isso. Obrigado por assistirem esse vídeo. Encontro vocês no próximo. Até mais.